Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Salmo 97, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E a contemplação da salvação é exatamente um olhar de que a presença de Deus se faz constantemente em nossas vidas. Estamos agora no início de um novo ano e perceber que a vida continua e é preciso darmos seguimento à beleza da vida, mas tal seguimento deve ser em Deus e não simplesmente um seguimento qualquer. Nós temos os desafios do dia a dia, nós temos os desafios internos, aos quais constantemente nós temos que lidar com emoções, angústias, ansiedade. Mas nós estamos aqui, na caminhada. E na liturgia de hoje celebramos o ofício de memória dos santos Basílio Magno e Gregório Nazianzeno. E São Basílio dizia assim: só crê de verdade aquele que pratica o que crê. Então, se verdadeiramente acreditamos em Deus, que Ele é amor, justiça, bondade, fraternidade, que possamos colocar em prática aquilo que acreditamos. E onde é que nós vamos colocar em prática? No nosso dia a dia, em nossas ações e atitudes, nos nossos relacionamentos com as pessoas, ou seja, em todas as oportunidades que nós temos. Na primeira leitura de hoje, na primeira carta de São João, capítulo 2, dos versículos 22 ao 28, devemos entender que são cartas pastorais. E na época, aquela comunidade enfrentava desafios internos, como heresias gnósticas e o rompimento de grupos que negavam verdades fundamentais da fé cristã. E o apóstolo escreve para reforçar a doutrina verdadeira. Muitas vezes, ao longo da nossa caminhada, nós queremos respostas, muitas vezes rápidas, sobre os acontecimentos da vida. Queremos urgência na resolução, mas as coisas não são assim. E muitas vezes, nessa ânsia de querer algo rápido na vida, muda-se de crença, muda-se de cabeça para seguir algo que nos dê uma resposta que possa, ali no momento, nos dar uma certa satisfação. E nessa primeira carta, da primeira leitura de hoje, no versículo 22, São João começa de forma objetiva e sábia. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Ou seja, mentiroso aqui refere-se a quem distorce ou nega a verdade sobre Jesus como Messias enviado por Deus. Negar que Jesus é o Cristo equivale a negar a união entre o Pai e o Filho, um ponto central da fé cristã. O termo anticristo não é apenas uma figura futura, mas se refere a todos que se opõem à verdadeira revelação de Deus em Jesus. E nos dias de hoje nós temos várias ideologias, tipos de comportamento, formas de pensar que já representam o anticristo no simples fato de existir. E nessa caminhada inicial do ano de 2025, é importante analisarmos a nossa fé para que possamos consolidar, para que possamos fortalecer os nossos laços espirituais, assim como os nossos laços fraternais com os nossos irmãos de caminhada. Nós não caminhamos sozinhos no mundo, e quanto mais fortalecidos nós estivermos, melhor é. E João exorta a comunidade a perseverar na doutrina recebida, lembrando-os de sua origem apostólica. Mas é preciso perseverar na fé. Muitas vezes é exatamente naqueles momentos aos quais tudo está muito difícil que a gente tem que continuar perseverando.
Não se pode simplesmente abrir mão da fé, pois muitas vezes abrir mão da fé ou não permanecer naquela fé não quer dizer que o problema vai ser resolvido. E pode ser exatamente que nos momentos de dificuldade, se persistirmos, vamos obter uma resposta. E nesse sentido, no versículo 28 está assim: E agora, filhinhos, permanecer nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, que não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Ou seja, permanecer em Deus. Permanecer em Deus nos seus ensinamentos. E permanecendo em Deus nos seus ensinamentos é exatamente colocar em prática aquilo que nós temos que viver aqui e agora. E no evangelho de hoje, em João, capítulo 1, dos versículos 19 ao 28, apresenta o testemunho de João Batista sobre sua missão e sobre quem é Jesus. E a narrativa está repleta de simbolismos e referência ao Antigo Testamento. João Batista surge como o último dos profetas, anunciando a chegada do Messias. Sua missão é preparar o povo e direcionar os olhos para Jesus, o Cordeiro de Deus. E é preciso, ao longo da nossa caminhada, manter os nossos olhares em Jesus. Nós temos, sim, os desafios, os compromissos do dia a dia, aos quais nós temos que honrar de forma justa e responsável. Mas nós não temos apenas as responsabilidades materiais, as responsabilidades do dia a dia. Nós temos as nossas responsabilidades espirituais. E por isso é preciso permanecer no caminho. E aqui no evangelho de hoje há um questionamento contra o próprio João Batista, perguntando quem ele é. Quem és então? És tu Elias? Ele respondeu: Não sou. És o profeta? Respondeu: Não. E muitas vezes há expectativas de uma resposta rápida sobre a identidade de alguém, aqui no caso da identidade de João. Eles continuam a perguntar: Quem és? Para que possamos dar uma resposta aos que enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele declarou: Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías, lá no capítulo 40, versículo 3. Então, nesse sentido, João aponta que ele é uma voz que já está anunciando o próprio Jesus. E que possamos, na nossa caminhada, escutar na verdadeira voz, buscar os verdadeiros sentidos para que possamos permanecer na fé em Cristo. Novamente, ao longo da vida é que nós vamos entendendo a dinâmica de fé. E somos chamados constantemente a experimentar a renovação espiritual e preparar para Cristo que possa estar mais presente em nossas vidas, preparar o caminho de Cristo no próprio mundo. Nós somos a sua testemunha e que nessa caminhada, novamente, conforme São Basílio disse, só se crê de verdade aquele que pratica o que crê. E que possamos, a cada dia, buscar mais certezas daquilo que estamos fazendo neste mundo. São Basílio e São Gregório, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei em nosso coração semelhante ao vosso.